Pessoal, boa noite. Nós estamos hoje, então, no dia 14 de março de 2024. Mais uma oficina de redação para carreiras educacionais. Vamos trabalhar hoje com tópicos gramaticais, mas antes, vou pontuar algo, já que saiu o resultado da prova da Prefeitura de Belo Horizonte. E isso serve para qualquer concurso público, tá? Então, esse direcionamento que eu tenho para passar para vocês serve para contagem, Câmara Municipal, Tribunal de Justiça, o que for. Quem elabora prova é ser humano. Quem faz correção também, em especial da redação. Sendo assim, há falhas, tá? Então, eu sou corretora em banca. Nós normalmente trabalhamos com equipe, não chega nem a 20 corretores. Lembrando que eu falo isso sempre, e é verdade, é um serviço freelance, você ganha por produção. E a correção, ela é um pouco subjetiva. Então, por exemplo, se o corretor está muito bem emocionalmente, está descansado, às vezes ele consegue achar mais erros. Se ele está muito cansado, ele começa a tirar pontos, ou ele faz uma leitura superficial. Enfim, ou ele está muito bom também, está não ligando para nada, né? Então, às vezes acontece, e isso é comum, de você falar assim, cara, mas Maria não escreve bem. E Joana escreve muito bem. Joana tem até doutorado. Joana publica artigos. Mas o corretor de Maria foi Carlos. Corretor de Joana foi Lola. Aí Lola tacou nota ruim para Joana. Foi muito exigente. Aí Carlos não. Fez uma correção superficial, aumentou a nota. Aí ela se deu bem, né? Aí ela se deu bem. O outro não. Então, no momento que você faz a sua redação e você analisa a sua folha, tá? E você sabe que é possível entrar com recurso, pode entrar. Porque hoje, mais cedo, eu falei o seguinte: vamos imaginar, então, que nós temos uma equipe com 8 corretores, né? Se por acaso a corretora Lola recebeu só 3 recursos e Carlos recebeu aproximadamente 300 recursos, a supervisora vai analisar. Ele fez algo errado. É comum isso acontecer? Hoje, demais. Os bastidores de uma cozinha, só o cozinheiro sabe, tá? O que acontece numa cozinha de padaria, só quem está lá dentro que sabe, entende? Então, é para vocês refletirem, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não fiz nada bem. Ah, eu sou um bosta. Gente, calma. Ainda não chegou o resultado final. É um resultado preliminar. Vocês concordam comigo? Manda um joinha aí. Quem concorda, eu estou recebendo pessoal aqui. Quem concorda, manda um joinha. Sabe por quê? Quem não concorda, fala aí. Porque é o seguinte, acontece, gente. Eu já errei em correção. Eu falei que ano passado, 2 pessoas entraram, não, 2 não, várias pessoas entraram com recurso, 2 eu realmente errei. Aumentei a nota. Realmente, falei, não, fiz a correção errada. Por isso que existe, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, é claro, né, gente, que dependendo do concurso público, não é você que vai fazer o recurso, tá? Um concurso federal, um concurso legislativo, você vai pagar. E normalmente é R$ 500. Eu faço? Não. Não, tem gente especialista nisso. Muito. Nessas áreas assim, sabe? Jurídicas, legislativas, aquele pessoal que vai ganhar acima de 15 mil. E tem pessoas que trabalham, e eu fiquei sabendo que em torno de R$ 500 de curso. Mas normalmente você consegue sim a pontuação. Tá bom? Falando isso, eu gostaria também de deixar uma coisa clara para vocês que estão iniciando o período de concurso público. Gente, eu estudo para concurso tem muito tempo. Eu comecei a fazer concurso público em 2013, 2014, por aí. Mas quando eu comecei a me dedicar verdadeiramente e compreender como que é fazer um concurso público? Em 2019. Quando eu comecei a ter resultado em 2021. Então, eu quero deixar claro, né, que eu, Fabiana, Valquíria, o pessoal da antiga, o pessoal que estuda há muito tempo aí já comigo, nós viemos de um grupo de reprovados. Eu sou uma delas.
Eu fui reprovada em vários concursos. Fiquei chateada? Fiquei. Mas é uma escadinha, não é fácil, gente. Não tá fácil. O Brasil inteiro agora cismou, até mesmo a classe média, que quer tentar concurso público. Tá? Antigamente não era assim. Então, por exemplo, um concurso de polícia militar, poucos queriam. Hoje não. Hoje o boyzinho, cara que sabe inglês fluente, quer ser policial, quer correr atrás de bandido. Por quê? Porque tem uma carreira bacana, ou porque tem uma estabilidade, ou porque gosta da área, enfim. Vai saber. Então, Lola, não passei agora. Não, fiquei mais ou menos. A minha classificação não ficou boa. Continua. A sua hora vai chegar. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa brevemente? Para eu iniciar a aula de tópicos gramaticais? Lola, Oi, nada. eu queria saber se entrar com recurso, corre risco de abaixar ainda mais. Normalmente não. Ou você fica com Ah, essa nota, ou eles aumentam a sua nota. Normalmente eles aumentam em concursos municipais e estaduais. Agora, concurso federal, ano passado eu entrei com recurso, eles falaram da minha argumentação, da minha coesão, e também de um aspecto de concordância, e eu não sim. consegui, tá? Tá bom. Obrigada, É, viu? por nada, é bem difícil. Mas municipal, gente, ano passado tinha uma aluna minha que precisava de 1,25. Vocês lembram disso, né? É a Aline. Ganhou 3 pontos. Tem gente aí que precisa de 5, ganha 7. Eles aumentam mesmo, tá? Ainda mais se o corretor fizer realmente a análise errada. Agora, a pessoa tirar 0, uma pessoa que escreve bem, só se ela fala assim, não, Lola, eu não fiz a redação. Né, Daniela? Não, mas eu cheguei a fazer, eu escrevi sim, não tem como. Ah, tá, numa questão discursiva, você tira 21, 25, e na outra 0, a banca errou. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Tá? Tem corretor, eu vou falar por mim também, que começa a fazer uma correção, levanta, vai ao banheiro, volta, não lembra. Não lembra, gente. Não lembra, tá? Não lembra. Isso é os Ô, bastidores. Lola, é um alento te ouvir, mas aí no caso eu faço um recurso ou eu peço para corrigir? Porque para mim não foi corrigido. É o recurso. Você vai entrar com recurso. Nesse caso, você vai escrever um texto falando e você vai defender. Olha, eu escrevi tantas linhas, depois a gente vai analisar o seu caso. Porque, olha, eu escrevi, eu argumentei, você vai ter que fazer, você vai ter que se fazer de advogada, se defender. Nesse sentido, entendeu? Nesse sentido. Mas tirar 0, para quem fez uma redação e escreve bem, isso aí é muito esquisito. A gente vai ter que analisar isso. Então, vamos para a aula, né? Roberto, tudo bem? Boa noite. Tá aí? Boa noite, tudo bem? Então, a gente estava fechando aqui esse diálogo, mas que serve para todos aí, tá? De alerta aí. Bom, gente, aqui eu fiz, para quem fez a impressão ó, do material que eu falei para fazer. Ixi, aqui não vai dar para ver. Eu fiz um recorte aí, né? Eu pontuei, né? Essa questão dos substantivos, o que é um adjetivo, um artigo, de uma forma muito objetiva, né? Então, só para vocês recordarem, gente, o substantivo, ele vai, então, nomear os seres em geral. E nós temos substantivos comum, abstrato, próprio e outros mais. Nós temos o adjetivo também, que ele qualifica um substantivo, né? Então, por exemplo, casa bonita, homem feliz. Então, eu já deixei claro aí mostrando que é o adjetivo. O artigo é interessante porque vocês precisam lembrar que existe o artigo definido e o artigo indefinido. Então, vocês precisam estudar isso. E o numeral, ele dá a ideia de número, tá? Dois amigos viajaram juntos, enfim, estou no 3º ano do ensino fundamental, esse ideia de numeral. E aí tem os pronomes, tá? Substitui ou modifica o substantivo. O pronome, ele é muito usado em redação, até para evitar repetição. Ele, esta, ela. Então, nós temos pronome pessoal, pronome possessivo, enfim, depois você precisa estudar isso. E o verbo, gente, existe uma disciplina na letras, que é um semestre, só estudando verbos. É complexo, tá? Situa um acontecimento no tempo. Você tem que lembrar que verbo você consegue conjugar no passado, presente e futuro. Tá?
Então, uma forma de você identificar um verbo é nessa situação. Depois você tem que fazer a classificação dos verbos também. Então, nós temos verbos em infinitivo, cantar, né? Nós temos aí dancei, viajarei, amamos. Aí você tem aquela questão também da pessoa, né? Eu, tu, nós, então aqui é o nós amamos, né? Então você consegue identificar aí o verbo. O advérbio, gente, o advérbio caracteriza o verbo. Então, olha que interessante. O adjetivo, ele caracteriza um substantivo. E o advérbio, o verbo. E ele também pode modificar, né? Um verbo, né? Ok, isso é o mais comum, mas um adjetivo ou um próprio advérbio. Então, por exemplo, Daiane anda muito devagar. O muito, aqui, nesse caso, é um advérbio. E aí, o muito, tá vendo? Ele entra também nesse quesito, né? De um advérbio que está caracterizando o quê? O devagar. O devagar, por exemplo, nesse caso, né? Aqui eu coloquei o muito aqui. Para vocês perceberem que não é só o modo como a Daiane anda. Né? Fabiana é muito feliz. Tá vendo aí? Muito. É um advérbio. Elsa gosta bastante de geografia. Outra coisa também, quando nós temos assim, simplesmente alguma coisa que finaliza com mente, você já consegue identificar um advérbio, um macete aí, tá bom? Preposição. Tem uma tabela, gente, de preposição, né? Que o pessoal tem até musiquinha e tudo mais. Então, essa preposição, ela relaciona uma palavra a outra. Tem a função como se fosse um conectivo. Café com leite. Lohane Marcel de Moura, tá vendo? Ó, é uma preposição no meu nome. Vocês precisam analisar aí depois as tabelinhas. E as conjunções nós utilizamos muito nas redações. As conjunções, elas possibilitam uma ligação entre as palavras, entre as ideias, né? Penso, logo existo. Olha aí um conectivo. Logo é um conectivo. Era forte como um touro. Tá vendo aí, atenção? Né? Ele ou ela era forte como um touro. A alegria evita mil males e prolonga a vida. Gente, esse aí, ó, é uma conjunção. Às vezes a pessoa faz análise sintática, ela fica assim, saber, mas é uma conjunção. Interjeição exprime um sentimento. Só em caso de questões objetivas, né, pode cair aí uma interpretação, mas isso aí é muito fácil. Então, normalmente não cai, não. Normalmente não. Nós temos que entender que há palavras variáveis, ou seja, possibilita mudança no gênero, no número e no grau. Então, quando a gente pensa em gênero, é feminino e masculino, tá? Aqui não sei se você vai ter que comentar com aquela LGBTK+, não. Aqui não tem como entrar, não, porque a gramática ela é machista. É só feminino ou masculino. Quando a gente pensa em números, gente, é singular ou plural, tá? Menina, meninos, tá? Também tem a questão também do grau, né? Que você pode colocar assim, mulherzinha, mulherão, entendeu? Aí tem o sentido também, tem a questão semântica. Então, vocês precisam entender que quando há variação, é porque, por exemplo, há essa questão de gênero, número ou grau. Agora, há coisas que são invariáveis. Por exemplo, preposição, gente, de, tem como alterar? Não tem. Aí você fala, mas tem o da Silva, por exemplo. Lohane da Silva. O que é o da, gente? É a junção de quê? Da é junção de quê? Vamos lá, quem sabe? Digita no chat aí. Qual que é a junção de da? De dó, por exemplo. Né? No sentido assim, deixa eu ler uma palavra aqui. Qual, pessoal? Ninguém sabe, não? Não, vocês sabem essa. Isso mesmo. É o de, que é a preposição, mais o artigo, correto? Então, é isso aí. Bacana, isso mesmo. Anne e Roberto, isso aí. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Bom, começando então, o exercício foi bem tranquilo. Alguém poderia falar no áudio aí o que achou da atividade, quem fez? Bem de boa?
Assim, não é, gente? Só que na hora de escrever, vocês erram isso. Tava fácil, não tava? Assim, porque eu fiz uma forma bem didática. Você achou, Roberto? Você achou, Anne? Então, vamos lá, então. Achei tranquilo. Isso, bem tranquilo. Gente boa. Porque aqui também já deixei um norte para vocês também. Bom, as decisões causaram grandes mudanças, né? Ali nós fizemos uma análise. Ah, é artigo, mas que tipo de artigo que é? Eu esqueci de Definido. Definido. E decisões. Substantivo. Mas que tipo de substantivo, hein? Comum, abstrato. Abstrato. Isso mesmo. Grandes. Adjetivo, né? Porque está qualificando o que aí, gente? O substantivo, decisões. Não, as decisões. Não. Se a gente fosse. Ah, tá, beleza. Mas se a gente fosse fazer a análise, o núcleo seria mudança. decisões, né? Quem está com papel e vai anotando. O núcleo seria decisões. Mas se for olhar o sujeito da frase, qual que é o sujeito? Todo. As decisões. Exatamente. Ok. B, quem vai responder aí? Pode ser eu. Tá. Os telegramas não traziam uma boa notícia. Telegramas é substantivo, uma Comum. é adjetivo, boa, adjetivo. Tá, mas aí vamos aprofundar um pouquinho. Substantivo o quê? Comum, Comum. Aí, uma é o quê? Um artigo o quê? indefinido. Indefinido. E boa, É um adjetivo. adjetivo. Bacana. C, quem vai responder? Tem que estar com a folha impressa, gente. Vocês acompanhando, anotando o caderno. C, Fernanda, quer falar? A C? Quero. Aham. Todas as portarias deverão ter guardas uniformizados. As, artigo, acho que definido. Definido. Guardas, substantivo comum. E uniformizados, adjetivo. Adjetivo. Beleza. Bacana. D, Cleide, quer falar? A D? Não, não gostaria de falar. Posso Tá. falar? Pode. Gabi. O texto final precisa de algumas adaptações importantes. O artigo, final adjetivo, de preposição, algumas pronome indefinido, importantes adjetivo. Tá, isso. Então vamos lá, rapidinho. O é artigo o quê? Definir. Definido. Ok. Final. Adjetivo. Adjetivo. De Preposição. preposição, ok. Importantes. Não, algumas também tá sublinhado. Desculpa, eu não vi. Algumas pronomes indefinidos. Você colocou, não foi? Isso, pronome indefinido. Pronome indefinido. Tá, beleza, desculpa. E importantes? Coloquei adjetivo. Então, quando a gente pensa em pronomes indefinidos, a gente pensa em algum, alguma, alguns e algumas. Beleza, gente? Anota isso aí. Algum, alguma, alguns, alguma. Pronomes indefinidos. Beleza. Nós vamos passar agora para a página de número 2, tá? Página 2. Então, tá todo mundo conseguindo acompanhar aí, gente? Vai fazer sentido para quem está com folha, está acompanhando, anotando. Importantes é o que mesmo? Importantes é adjetivo, porque o Fabiane, qualifica o que aí? O verbo. Oi? Importantes, qualifica o que aí? É adjetivo, por quê? Ah, tá. Adaptações importantes. Isso, Classificando adaptações que são importantes. isso mesmo, adjetivo. Característica, então. Característica. Tá. Agora eu vou falar sobre sujeito e predicado. Por quê? Vocês estão errando isso na redação. Tá colocando vírgula. Mas aqui no exercício eu fiz bem. Fez porque foi direcionado.
Na hora lá da escrita está errando. Ontem a tenente, né, falei isso para vocês, a tenente Luciana entrou em contato comigo para salvar uma outra lá que quer entrar, né, para o cargo de CFO, só que a banca foi extremamente exigente. E o que colocou lá, gente, que ela separou o sujeito predicado. Não, mas ela é muito boa. Aí eu falei assim, pô, Luciana, mas cara, mas aí complicou, porque isso aí tá na gramática mesmo. Aí ela não acentuou palavras direito, aí ela não colocou o ponto final direitinho. Gente, faz a bolinha lá na hora. Aí sabe o que aconteceu com essa militar? Ela tá tentando crescer lá dentro dos bombeiros, né? Ela não acentuou bem as palavras. Aí eles colocaram que ela não acentuou, mas tinha um pinguinho. Pingo não é acento, gente. Aí, Luciana hoje estava sofrendo lá. Eu falei que eu não tinha como ajudar ela. Ela está montando recurso que entrega até hoje, né? Mas é isso aí. O maior erro da menina foi isso aqui, ó, separar o sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais. Ah, gente, circula isso aí, termos essenciais da oração. Ou seja, os dois grandes termos nos quais as orações têm uma divisão, subdividem, né? Exemplo, a Lohane, né, a professora Lohane, viajou para Córdoba, uma província da Argentina. A pessoa vem aqui, a professora Lohane, vírgula, na emoção, vírgula, viajou para Córdoba, vírgula, uma província da Argentina. Entendeu? Quem que é o sujeito? Vou ter que responder. A professora Lohane. A professora Lohane. Aí a pessoa coloca só Lohane na medida da prova, errou. Nossa, mas o sujeito é isso tudo? É. Aonde não é sujeito mais? A partir do verbo, viajou. Tá? E aí você não separa. Anota aí na folhinha de vocês. Bom, quem vai ler sobre o sujeito aí? Quem quer ler sobre o sujeito? Hoje que não está barulho, eu posso ler. Vamos lá. O sujeito é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual se faz uma afirmação. Para identificar o sujeito, devem ser feitas as perguntas quem ou o que, a ação verbal da frase. Quem viajou para Córdoba? O predicado refere o que acontece ao sujeito, estabelecendo concordância com este. É composto obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal. Ok, pessoal. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha. A professora Lohane viajou para Córdoba. Essa vírgula aqui está certa ou está errada? Anne, está certo ou está errado? Elza, Fabiana? Pode jogar no chat aí. Roberto, está certo ou está errado isso aí? Aí eu Nessa acho que primeira. tá certo. É. Porque, Eu acho olha que só, tá certo. a vírgula depois, quando você coloca assim, a professora Lohane viajou para Córdoba. Aí vírgula, aí você está explicando. Onde que é Córdoba? Uma província da Argentina. Acho que está certo. Mas o que significa isso? Alguém sabe, gramaticalmente falando? Qual é o nome utilizado para isso? Quem arrisca aí? Pois vai identificar o local. Mas como que chama isso, Roberto? Você sabe? Você lembra? Aposto. 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 Aposto, sei lá. Isso. Aposto é um termo acessório, gente. Um termo O acessório. acessório da oração, porque sem ele a oração continua fazendo sentido. É um termo acessório utilizado Por para exemplo, se esclarecer ou falar assim, a simplificar. professora Lohane viajou para Córdoba. Tudo bem, deu para entender. Aqui, a gente brinca assim, às vezes, né? Não, já não vai entrar nesse contexto, não, porque fala assim, a mãe de fulano faleceu. Aí a pessoa pergunta, faleceu de quê? Não, isso vai entrar numa outra aula minha. Mas é um acessório, você trazer elementos, né? Aí, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Aqui é uma atividade de gramática, só que na redação de vocês, o que fica rico é isso, é o aposto. É quando você traz os elementos de contextualização. Uma redação, na minha visão, um texto
que me traz luz é um texto que tem aposto. Por quê? Porque ele traz acessórios, ele traz informatividade. Gente, tudo bem. Eu vou dar um exemplo aqui, nada a ver. Vou fazer com o professor antes de fazer aqueles exemplos, exemplo do dia a dia. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu tive que ter nascido menino. Lá na Loreto, eu já até contei pro pessoal que meu nome é Douglas, né? Aí tem um porteiro lá que me chama de Dodô. Ensinei ele. Eu falei assim, meu nome é Douglas. Quando nasceu, veio menina. Mas eu tinha que ter nascido menino. Porque eu não sou muito de acessórios, não. Usa ali, porque tem que usar e tal, né? Mas fica bonito. Não fica? Você fala assim, não, hoje eu vou fazer uma escova, vou colocar um arquinho lá do braço. É acessório. Mas se tirar o acessório, não continua sendo a Lohane? Continua sendo a Lohane. Então, por exemplo, aqui você colocou assim, a pessoa, né, colocou assim, a professora Lohane viajou para Córdoba. Agora, quando você acrescenta, gente, a informatividade, quando você traz, por exemplo, igual teve alguém que trouxe assim, um dado numa conversão que eu fiz, e ela não contextualizou que lugar que era aquele, quem que era aquele autor, assim, meu Deus, ok, é o filósofo conhecido, mas eu como corretora, ou outro corretor da banca, ele facilita a vida do corretor, cara. Facilita a vida do corretor. Né? Faça contextualização. Quem que é esse maldito Paulo Freire? Contextualiza. Entendeu? Quem que é Magda Soares? Contextualiza. Quem que é Dr. Norberto Kepp? Alguém sabe quem que é Dr. Norberto Kepp? Só quem estuda psicanálise. Poxa. Entendeu? Então, assim, isso que deixa o texto rico. Bacana? Vocês estão aí comigo, gente? Sim. Vou queimar os corretores na fogueira. É um monte de gente chata. O pessoal da Letras é um pessoalzinho chato. Gente, quem estudou na UFMG? Manda um joinha aí. Quem estudou na UFMG? Quem estudou, gente, na UFMG, qualquer curso lá dentro? Tem gente aí da UFMG. Pessoal da Física e da Letras, são pessoas legais? Eu gosto, mas tem gente que não gosta. O que você achava, Steph? Manda um áudio aí falando. Pessoal da Física, da Matemática, da Letras. Uai, eu não posso falar nada, não, porque eu não tive muito contato com eles. O pessoal da Letras odeia o povo da FAI, da Faculdade de Educação. Pois é, então, aí eles chegavam lá e eu saía correndo, né, porque eu fazia estágio, então não tinha nem tempo de conversar com eles. Pois é. Então tá, vamos lá então, né? Mas é isso, é um pouquinho chato mesmo. Frase, a coordenadora geral entrou na sala de reuniões. Turma, e aí, quem é o sujeito? A coordenadora geral Isso, a coordenadora geral. Verbo. Entrou E o predicado? na sala de reuniões. Isso, entrou na sala de reuniões. Bacana. Aí a pessoa, sem querer, coloca lá assim, coordenadora geral. Não, é a coordenadora geral. Bacana? Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Isso é fato, viu, gente? Todo dia você tem que escrever um pouquinho. Todo dia você tem que ler um pouquinho de inglês para aprender. Aí você pega o jeito. Quem é o sujeito? Sucesso. Gente, antigamente, não vou mentir para vocês, não. Eu, quando era mais nova, eu não concordava que sucesso era sujeito, não. Para mim, sujeito era só Maria, entendeu? Era só uma pessoa. Eu não concordava, era difícil entrar na minha cabeça. Sucesso é o sujeito da frase? Fala a verdade. Pô, velho, é esquisita essa língua portuguesa, sucesso. Ele que é o sujeito, é ele que exerce a ação. E o verbo, gente? Pessoal, hoje, na turminha do 6º ano, eu fui falar, né, sobre... Eu coloquei uma frase lá. Aí eu falei assim, faça análise para eu saber se os meninos da escola pública estão sabendo. Bom, eles sabiam até muita coisa, assim, isso aqui é substantivo, comum, abstrato. Quando chegou no isso é conjunção. Aí o outro, isso é advérbio. Ninguém falou verbo, gente. Aí, de repente, veio uma alma lá que falou assim, não, isso é verbo, porque eu estudo inglês, vem do verbo to be, ser, do verbo ser. Aí eu falei assim, menino, bacana. Gente, muitas pessoas erram isso em concurso público, isso é muito comum, então anota aí. Era,
é do verbo ser. Então, vocês anotam aí, beleza? E o predicado? O restante é o acúmulo de pequenos esforços, vírgula, repetidos dia e noite. Beleza? Por que eu fiz esse exercício com vocês? Porque no ato da sua escrita, você lembrar que você não pode separar. Não é, Roberto? Que não pode separar, não é, Anne? Sim, não pode. Pode falar. Ô, Lohane, repete que eu não entendi, por favor. Aonde está o verbo aí, amiga? Edilene. Edilene? Essa daí eu não consegui fazer. Então, o verbo é o é. Sucesso é. Circula aí o é. O é o verbo. Aqui, peraí, que eu vou tentar, quer ver, ó? Vou pegar aqui, ó. Conjugação do verbo ser. É complicado mesmo, porque é um verbo irregular, né, gente? Ó, quando a gente pega aqui o indicativo, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer... Posso mandar aí no chat, gente? Olha o chat rapidinho. Eu vou mandar aí para vocês. Não quer deixar, não. Eu copiar, não. Não deixa. Olha aqui. Edilene, olha isso. Ficou esquisito, né? Não deixaram eu copiar. Eu sou, ele é. Tá vendo que é um verbo? Sim. É um verbo. Então, ali... Obrigada. Tá? É isso, do verbo ser, beleza? No indicativo aí. Tá conjugado aí, presente do indicativo. Os estudos vão fortalecer a sua mente. Os estudos vão fortalecer a sua mente, né? Os estudos é o quê? Sujeito. O sujeito, o verbo. Vão fortalecer. Cadê? Porque aqui eu coloquei só o vão, mas se a gente colocar a locução verbal, né? Vão fortalecer. Isso mesmo, gente? Vão fortalecer, né? Locução verbal. Quando um verbo é ligado ao outro. Verbo auxiliar e o verbo principal. Isso mesmo. Bacana. Quem falou isso aí do verbo auxiliar e principal? Eu. Fabiane. Ok. Então, vamos falar sobre locução verbal, então. Quer ler aí pra gente? Alguém? Locução verbal? Espera aí. Eu quero ler. Pode ler? Sim. Pode ler? Pode, claro. Locução verbal é o grupo de verbos que equivale a um verbo, isto é, são expressões constituídas por dois verbos, um auxiliar e o outro principal. Este último em forma nominal, infinito, gerúndio ou particípio. Continua ou para? Pode continuar. Amanhã vou sair cedo. Sairei. Pode colocar nessa palavra amanhã sairei cedo. Isso. Ela já tinha falado sobre esse assunto. Posso colocar então, ela já tinha. Ela já falou. Ela já falou sobre esse assunto, exato. Nas locuções, eles desempenham o papel de expandir a função do verbo principal. Os mais comuns são os seguintes: ser, estar, ter, haver, andar, deixar, tornar, ir, começar, dever, acabar, querer, precisar e pretender. Excelente, obrigada, Irê. Locução verbal, gente. Aí, aqui, tá muito fácil. Na prova isso pode pegar, né? Porque dependendo, né, da frase, de como eles colocam, você sabe que língua portuguesa não é fácil, não. Né? Eles vão complicando. Então, vamos lá. É um grupo de verbos que equivale a um verbo, gente. Ou seja, nós temos dois em um, né? E aí, só um momentinho. E aí, turma,
E aí, é o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês estão escrevendo um texto. Comecem a observar que, às vezes, você pode... Ai, Lula, só tem 30 linhas na minha redação. Eu tenho tantas coisas para falar, mas não consigo escrever somente 30. De repente, eu percebo que meu texto tem 35 linhas. Mas, quando você faz a análise do seu próprio texto, você identifica que você está usando o quê? Muitas locuções verbais ou muitos gerúndios. E aí, vamos lá. Amanhã vou sair. Gente, o que é mais fácil você escrever? Amanhã sairei. Vamos falar a verdade. Você vai usar uma palavra somente, um verbo somente. Aqui tá certo? Tá. A locução verbal, ela existe? Existe. Tá correto? Tá. Mas numa redação, sugiro que evite. Ainda mais se você tem a letra grande, se você tem muita argumentação. Bacana? E aí eu gostaria que vocês anotassem aí na folhinha de vocês. O infinitivo, um verbo no infinitivo, expressa a ação em si. Por exemplo, expressa a ação em si. Acordar, levantar, chorar. Sempre assim, gente. Com esse final, ele não está conjugado. Ele está no infinitivo. Agradecer, esperar. Tá vendo? Ó, sorrir, unir. Já o gerúndio, vocês amam, de paixão. Por quê? Quer imitar o pessoal lá dos Estados Unidos, né? E aí expressa um processo em ação. Está em ação. Acordando, agradecendo, esperando. Olha aí o NDO. Olha aí, NDO. Gente, às vezes eu pego uma redação lotada de gerúndio. Lotada. E isso deixa o seu texto extremamente pobre. Alguém sabe imitar telemarketing falando? Que eu já esqueci como que é. Eles usam gerúndio. Lembra aí, gente, como que eles falam? Posso estar agendando? Ah, é verdade. Posso estar agendando? Qual sugestão, Anne, você tem? Oi, desculpa, eu não entendi. Posso estar agendando a sua consulta? Senhor, posso estar agendando a sua consulta? Qual sugestão você tem para essa atendente? Tá falhando para mim, não estou conseguindo entender, Lua. Posso agendar, né? Posso agendar? Isso. No lugar do gerúndio, Anne, você pode colocar assim, posso agendar a sua consulta? Algum outro exemplo, gente, de telemarketing aí, do dia a dia? Você está te enviando, você vai estar recebendo. Você vai estar recebendo. Você receberá. Quando é cartão de crédito, você fala, vou estar te enviando no seu endereço, a senhora vai estar recebendo na data tal. Muito gerúndio. Muito. João, Roberto? Nós vamos estar gravando. Nós, né, vamos estar gravando 3 verbos, né? Não, peraí, como que é? Nós vamos, né, estar gravando 3 verbos, correto? Vamos estar e o gravando. Olha, gente, pelo amor de Deus. Gravaremos a chamada. Bacana, tipo isso, né? Então, assim, lá na redação, gente, toma cuidado. No dia a dia eu falo, ok, mas na redação aí, cuidado. Então, agradecendo, esperando. E o particípio, gente, expressa o resultado já da ação. Acordado, né? Agradecido, estou agradecido. Unido, né? Então, olha que interessante. Normalmente, acaba com ADO, o ado ou ido, correto? Então, esse é o particípio. Gente, anote esses macetes, porque às vezes cai uma questão bem assim, você fala, nossa, Deus, eu esqueci. Eu podia ter acertado uma questão, perguntou bem sobre particípio, o que era particípio mesmo? Aí você lembra, expressa o resultado da ação já. Então, por exemplo, vamos pegar o verbo acordar, no infinitivo. Aqui, eu vou digitar aqui no chat. Acordar. Acordar. Ele está no infinitivo. Quando você vai para o gerúndio, ele termina como, gente?
com NDO. Acordando. Enquanto está no particípio, Acordado. isso. Isso mesmo. Então, você gravem isso aí, tá bom? Bom, passando aí para a página 3. Gramática é legal, né? Tem gente que não gosta, não, mas é tipo raciocínio lógico. Bom, esse aí é fácil, né, gente? Você vai ter que pegar seu marca-texto ou circular as locuções verbais das frases abaixo. Ah, qual que é? Devem iniciar. B. Estavam reclamando? Correto. C. Foram pagas? Ok, como que a gente pode alterar isso? Eles iniciaram os trabalhos a partir de amanhã, ou não? Não, eles iniciarão, né? Iniciarão isso. Isso, com... Tem que ter mais cuidado. E sem querer, a gente acaba escrevendo com AM no final. Mas retoma o passado, mas nesse caso é o futuro. Isso aí. B, sugestão, gente. Os clientes reclamaram dos serviços prestados pela empresa contratada? Sim, ótimo. C. Aqui complicou, não complicou, gente? E aí? O pagamento das roupas foi à vista? Poderia ser sim? Será? Fala de novo. O pagamento das roupas foi à vista? Acho que não está legal, né? Não, aqui nesse Só caso... foram. As roupas foram à vista, não? Não, foram o quê? À pagas. vista? Foram pagas. Complicou, aqui já não tem jeito mesmo, tá vendo, gente? Como que também tem hora que você... Isso que eu gosto também da língua, porque tem hora que você fala assim, não, eu vou ter que colocar gerúndio aqui na minha redação. Ô, Lola, e se ficaria ruim? O pagamento das roupas foi realizado à vista? Ficaria da mesma forma? Pode repetir que eu não ouvi, né? O pagamento das roupas foi realizado à vista? Mas você tem que foi realizado. E realizado. Ali você ainda vai usar ainda mais letrinhas ainda, dependendo. Vai ficar pior. Então tá, escrevendo melhor, vou descer aqui. Não, mas aí, gente, o que eu vou contar para vocês? Igual a menina falou um dia assim, eu não posso usar nenhum gerúndio na minha redação. Pode. Você só não pode fazer gerundismo, notar seu texto de gerúndio. Bacana? Tem alguns momentos, gente, que vai entrar, não tem jeito não. Faz parte, tá bom? Não use, aí é uma dica, né? Isso eu coloco sempre lá, né? Essa escrita minha. Não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo. Qualquer que seja a extensão do sujeito. Às vezes já repararam que eu mando isso para vocês? Cuidado, não separe o sujeito predicado. Sempre eu coloco essas informações. Então, isso estava no material do ano passado. Olha aí, gente. Isso acontece demais, tá bom? Por quê? Porque aqui já é uma frase um pouquinho mais complexa se ela fosse uma frase longa num parágrafo. Aí aqui só, né? Mas tipo assim, a pessoa começa a empolgar, né? O detalhamento progressivo do sistema, vírgula, revela inúmeras falhas, não sei o quê, não sei o quê. Já perceberam que isso acontece? Sem querer, a pessoa coloca a vírgula ali? Ou não? Ou vocês aqui nunca passaram por isso? A pessoa, sem querer, ela separa o quê? O sujeito. Gente, olha o sujeito. Vai daqui, ó, o detalhamento progressivo do sistema. Tudo isso aqui é um sujeito. Tudo isso aqui é um sujeito. É nesse momento que o João... gente, estou falando de João, porque eu lembrei do diretor da escola Loreto, aí eu fiquei na cabeça. Com ele na cabeça. Ô, Roberto, ano passado, eu peguei essa frase de uma redação e eu coloquei no material, porque era um texto de uma aluna nossa. Porque a pessoa pensa assim, o detalhamento progressivo do sistema, vírgula, revela inúmeras falhas, e ela contou outros casos lá na redação. Só que na hora eu mandei assim,
Não separe o sujeito do predicado. Mas isso aqui tudo é o sujeito? É. O detalhamento progressivo do sistema revela inúmeras falhas. Entende? Isso que acontece na redação de vocês. Uma frase mais complexa. Perceberam agora, gente? É comum esse erro? Tá. Bom, questão de número 3. Alguém gostaria de ler? Fabiana Souto, quer ler isso aqui? É 3? Grazi. Você falou para ler a questão 3 mesmo, né, Lola? Analise. Analise textos mais complexos para identificar e compreender o sujeito e o predicado em diferentes contextos. Instruções. Leia atentamente cada texto abaixo. Identifique o sujeito e o predicado em cada um deles. Anote qualquer termo adicional que complemente ou caracterize o sujeito ou o predicado. Em seguida, reflita sobre esses elementos, reflita como esses elementos contribuem para o sentido e a estrutura do texto como um todo. Exemplo, ao chegar à floresta, os exploradores encontraram uma paisagem exuberante, repleta de vida e mistério. O sujeito, exploradores, predicado, encontraram uma paisagem exuberante, repleta de vida e mistério. O termo adicional, ao chegar à floresta. Obrigada. Olha que interessante, agora que eu percebi isso aqui, gente. Em seguida, é como se fosse assim. Olha que interessante. É idêntico isso aqui, um termo adicional, tá vendo? Olha, posteriormente, vírgula. Usou um conectivo, meus amigos, vírgula. Eu tenho que falar isso toda hora. Portanto, vírgula. Dessa forma, vírgula. Em seguida, vírgula. Reflita sobre como esses elementos, esses com 2 S, retomam o quê? O que foi falado. Tá? Esses elementos lá em cima contribuem para o sentido e a estrutura do texto como um todo, né? Então, é interessante que, deixa eu passar aqui, que o termo adicional, ele é um termo acessório, tá? Então, aqui, por meio desse treino, gente, eu acho que agora vocês não vão errar mais a separação de sujeito e predicado. Ontem, quando a tenente Luciana entrou em contato comigo, por conta do recurso lá da militar, da redação dela, gente, sério, de coração, eu falei com a Luciana assim, nossa, Luciana, seria tão bom se ela participasse da minha aula amanhã, porque ela não estava sabendo essa questão de separação, né, de sujeito e predicado, ela estava colocando vírgula. Aí eu falei assim, nossa, seria tão bom se ela participasse, porque ela escreve muito bem, gente, ela não errou nada de coesão, ela não errou nada de argumentação, a escrita dela é super bacana, só que o erro era aspectos gramaticais, né? E aí, de repente, quando você coloca uma vírgula no lugar errado, simplesmente você joga por terra várias outras questões, né? Então, infelizmente, ela perdeu pontos aí. Tá, texto A. Após muitas tentativas frustradas, vírgula. Tá vendo que pode? Por quê? É um termo adicional. Vocês colocarem na folha de vocês? Então, vamos lá. Quem quer responder? Juliana? É você não dorme, Ju. Liga o áudio. Eu estou viajando já. Após muitas tentativas, letra A mesmo? Isso, a letra A. Isso. O que é o sujeito aí da frase? O sujeito da frase. Cientista. Isso. Predicado. Finalmente alcançou uma descoberta revolucionária que mudaria o curso da medicina. E o termo adicional após muitas tentativas frustradas. Exatamente. Muito bem. B, texto B. Quem vai ler aí? Bora, gente. Eu vou. No alto da montanha, o vento soprava com força, desafiando os alpinistas a alcançarem o seu objetivo. Os sujeitos alpinistas.
O predicado, o vento soprava com força, eu que acho. E o termo adicional no alto da montanha, é isso mesmo? Tá, peraí. Outra pessoa, quem colocou diferente? Quem colocou diferente, hein? Eu coloquei o sujeito o vento. Não sei se eu errei. Exatamente. Eu coloquei o vento também. Alguém colocou diferente? Eu coloquei o vento. O sujeito, eu coloquei o vento, o predicado, né? Toda a frase e o termo adicional no alto da montanha. O irê, o... Mas os alpinistas aí, eles não são não, sujeito, não? Não, porque quem está exercendo a ação aí? Quem? Quem está exercendo a ação? O vento. É, exatamente. Os alpinistas vai ser o predicado mesmo. Isso. Agora, é claro que se eu fosse separar substantivos, eu ia colocar assim, ó, quem são os substantivos, né? A montanha, o vento, os alpinistas, entendeu? Mas nesse caso aqui, como se faz a análise sintática, o sujeito é o verbo, o sujeito é A o oração vento. é a principal, né? Isso. Bacana passar aqui para o de casa. É legal, gente, porque na hora que a gente erra, assim, teve uma atividade que eu fiz, que eu errei, eu falei, nossa, bacana, que eu anotei. Acontece, errar mesmo, confundir, isso é normal. Na redação é o que eu mais erro, toda hora eu erro isso. Então, mas agora você não vai errar mais, né, Ju? Dúvida, viu? Acho que até a próxima. O tempo todo isso. Agora você não vai errar mais, não. Você, Grazi, pode ler. Não, essa eu fiquei bem em dúvida. Então, vamos lá. Enquanto os músicos afinavam seus instrumentos, a plateia aguardava ansiosamente o início do concerto. Aí, o sujeito, eu fiquei quebrando a cabeça, assim, eu fiquei em dúvida entre ser o sujeito, os músicos ou a plateia. Eu coloquei a plateia. Não sei se tá certo ou tá errado, é os músicos. Tá, você colocou a plateia. Coloquei a plateia, o predicado aguardava ansiosamente o início do concerto e o termo adicional enquanto os músicos afinavam seus instrumentos. Não, né? Você colocou o quê? Os músicos. A Juliana colocou os músicos? É. E a Anne, Gabriela? A Anne, pode ler. Eu coloquei a plateia também como sujeito. Tá, plateia. Roberto, você colocou o quê? Eu coloquei a plateia também. Tá. Jezebel, você colocou o quê, Jezebel? Será que é os músicos, gente? Oh, meu Deus. Bom, gente, o sujeito é a plateia. A plateia. Isso, né? Essa é complexa. Essa que cai do concurso público, não é, gente? Essa foi bem pegadinha, viu? Essa que cai do concurso público. Aí, olha que interessante. Enquanto os músicos afinavam seus instrumentos, ali é um termo adicional. Aonde tem um advérbio aqui, nessa frase? Aonde tem um advérbio? No texto C? Advérbio. Advérbio. Ansiosamente? Ansiosamente. Isso. Tem um mente ali, gente, já é um macete para vocês saberem que tem a ver com advérbio, beleza? Ok. Dilma. Desde dado. Dado Labela que ele estava aprontando aí. Bora. Eu falei, então. Depois de horas de debate acalorado, os líderes políticos chegaram a um acordo que prometia mudanças significativas na legislação. Sujeito, eu coloquei os líderes políticos, predicados chegaram a um acordo que prometia mudanças significativas na legislação, e o termo adicional, depois de horas de debate acalorado. Alguém colocou diferente?
Não. Esse já estava mais. A mais complexa foi a mais complexa foi a C, né, gente? Eu acho. Porque as outras já estavam mais assim, estava mais na cara que era a resposta, né? Claro que depois, quando você faz exercício assim, de memorização, você fixa isso, acabou, gente, vai levando para a vida. É na repetição mesmo. Gramática é ensino tradicional. Bom, reflexão. Por que você perguntou do advérbio? Não, é porque eu tinha dado um macete aquela hora. Eu falei assim, gente, advérbios, na hora que eu fiz aquela introdução, eu queria saber se vocês gravaram, né? Qual foi o advérbio ali, naquela frase. Ah, tá. Para ver quem lembrou mesmo. O advérbio, às vezes, a pessoa erra numa prova, às vezes. Né? Bom, reflexão. Alguém poderia ler, por gentileza, a reflexão com calma, com tranquilidade? Analise. Pode ler, Roberto. Analise como o sujeito e o predicado variam em cada texto, refletindo diferentes ações, situações e contextos. Observe como os termos adicionais contribuem para contextualizar e enriquecer o sentido de cada frase. Reflita sobre como a identificação desses elementos ajuda na compreensão e interpretação global do texto. Ótimo. Seu áudio está ligado, viu? Gente, olha que interessante isso. Quando você pega a gramática e utiliza essa perspectiva mesmo, não só de decorar, mas de refletir sobre a língua, né? A gente que trabalha na área de linguística, a gente trabalha mais nessa perspectiva, né? Você pega ali a gramática, não é só para decorar, mas você tem que entender a lógica por trás daquilo tudo. E aí, quando você observa que a gramática no texto, ela contribui com termos essenciais, termos, né, acessórios, adicionais, e traz uma vertente de contextualização, a fim de enriquecer o sentido de uma frase, você começa a pensar, por isso que eu preciso me dedicar na redação e fazer com qualidade. Por quê, gente? Quem está lendo, do outro lado, precisa dessa contextualização rica. Porque, às vezes, eu percebo o seguinte, que vocês escrevem um texto achando que eu domino o que você está escrevendo. Ou achando que eu vou entender o que você quer escrever, que você está dizendo. Só que você precisa entender que aqui é uma escrita com objetivo. Não é uma escrita qualquer. É uma escrita de preparação para um concurso público. E você precisa alinhar sua escrita num nível de alto padrão mesmo. Entendeu? Começar a parar para escrever e pensar naquilo que você está escrevendo. Será que o outro entende? O pessoal que vai entrar com recurso, é interessante vocês refletirem sobre isso, porque às vezes você fala assim, Lola, mas eu escrevi super bem, mas o outro não entendeu. Vocês acham que isso pode acontecer? Da pessoa falar assim, eu não entendi, vou tirar a ponta aqui. Eu sou assim, gente. Ainda mais se eu estiver estressada. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Eu li uma vez, li duas. Eu tiro nota, eu tiro ponto mesmo. Aqui, o que eu faço com vocês? Aqui eu fico fazendo o quê? Um tanto de observação. Não é, Giane, que eu faço isso? Aí, quando o texto vem todo rabiscado, é porque eu já estou num nível de estresse alto. Pode ter certeza. Eu já estou achando erro até demais. Vocês perceberam isso, ô Elza? Você percebeu isso, Cleide? Tem hora que uma correção minha está de um jeito, uma outra correção minha está... Claro que depende muito da escrita da pessoa também. Alguém já percebeu isso? Eu já. Como que você percebeu? Ai, professora. Não, você pega a sua correção. Você consegue perceber se o corretor está bem ou não? Ou você não tem essa percepção? Eu percebo quando não é você. Por exemplo, na primeira oficina que eu participei, eu observei que as minhas redações eram todas corrigidas pelo Ângelo. O falar, o jeito de escrever dele, eu percebia. Eu acostumei, sabe? Com o jeito do Ângelo? Acostumei com o jeito da correção dele. Mas o Ângelo corrigiu alguma? Eu acho que foi Bruna, não foi, não? Não, na primeira que eu participei. A oficina, é porque o Ângelo, só que ele faz uma correção, ele aborda mais a argumentação, já percebeu? Sim.
Ele olha muita argumentação. E a senhora vai mais na gramática. Mais a gramática. Ele não foca muito na gramática, ele deixa passar erro mesmo de gramática. Eu falo com ele assim, Ângelo, pelo amor de Deus, você fez a correção aqui, mas deixa eu passar tal coisa e tal. Aí As minhas notas com ele eram bem melhores. Eu acho que foi Lohane que corrigiu minha prova, gente. Tem condição não, velho. Ô, Lola, mas eu consigo perceber a diferença da Bruna. Eu tive correções da oficina anterior, de 2023, que era a Bruna, assim. Ela fala de um jeito mais delicado, e eu acho que estava com a mão mais leve, assim, sabe? Para fazer as correções, assim, não pesava tanto a mão, assim, não como você. Mas, de certo modo, estou reclamando, tá? Que é bom que a gente vai trocando, igual a questão do gerúndio, já teve coisas que eu colocava muito nas correções. E é até bom, para quem já participou de oficinas anterior, rever as correções passadas para ver a evolução, para ver o que pode ser que esteja ainda, né, crime que a pessoa anda cometendo, né? Contra a gramática. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já observei que meus corretores, quase corretor nenhum fica comigo, porque as correções eu acho, não sei, gente, não, que eu acho assim muito superficial, tem hora. Alguém já pegou alguma correção e falou assim, nossa, eu achei um pouco superficial, assim. Ó, eu olhei o meu da PBH, tem um espelho lá. Eu falo, minha redação colaborou, minha discursiva. Como assim, Ju? Eu vi que na minha letra eu estava até tremendo, gente. Pela minha letra eu vi que eu estava escrevendo e tremendo. Juliana, eu tô com ódio, porque minha discursiva 1, que eu estava me achando a rainha da cocada preta, me deu uma nota menor que a 2, que eu não sabia nem se eu estava falando certo ou errado, então acho que eu estava de ovo virado. Olha, eu nem lembrava, não lembrava, eu não fiquei nessa ansiedade não de qual que é boa, qual que é ruim. Mas quando eu li, eu gostei. E já fui olhando algumas coisas, né, que eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Porque lá no lado esquerdo tem a nota que você poderia conseguir, né? Que geralmente vai até 12, cada item, você viu? Sim. Então, teve 2 itens que eu consegui 12. Tanto na 1, tanto na 2. E tem uma que é só 3 e 6. Que acho que vai ter 3 ou 6 pontos. Eu tô achando que foi o mesmo corretor meu, não foi seu, não. Foi o da Dani, que nem olhou a redação dela. Então, a gente vai ter que pegar vocês aí, Elza, e me mandar o texto. Eu vou precisar fazer análise. Tem uma outra aluna minha também na situação assim, a Érica. Eu tenho que fazer análise do texto de vocês, entendeu? Porque, realmente, 0 não tem jeito, não. Olha lá, Lola, que o Roberto colocou lá, isso é importante você comentar. Ele colocou lá no chat, ó, tem dificuldade de ancorar o texto a dados fundamentados. Comenta sobre isso aí, que isso é importante. Tá. Ele fala da questão de argumentação, mas antes, eu queria só fazer uma reflexão que eu anotei aqui. Eu chamei a atenção da Daiane por conta da ordem do sujeito na oração. Gente, é possível fazer ordem direta, ordem inversa e no meio, né? No meio lá do predicado. Por exemplo, eu vou escrever uma frase aqui rapidinho para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre... Só para a gente fechar essa reflexão. Ó, olha aqui a frase. Os formandos, podem até escrever os formandos, e os professores, né? E os professores organizaram a festa empenhados, né? Ok. Gente, essa é a ordem, né? Quem é o sujeito aí? Né? O sujeito, os professores, né? Os formandos e os professores, beleza? Essa ordem é a ordem direta, é a ordem normal do processo. Aí, nessa reflexão aí, eu vou fazer a correção do texto da Daiane. Aí, veja bem, coloca assim, organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Gente, cuidado com essa ordem inversa. Está errado? Não está.
Veja bem, organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Mas cuidado, porque quando a frase está longa demais, dependendo do contexto da redação, vocês se perdem. E até o corretor fica confuso. Cadê o sujeito? Como assim? Aí fica assim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Organizar a festa, aí você fica correndo atrás tentando entender. Só que eu penso o seguinte, eu posso escrever isso no meu texto literário, no meu texto do dia a dia. Só que no concurso público, cuidado para você não se ferrar. Aí tem gente que já faz no meio do predicado, a pessoa coloca assim, empenhados, né? Empenhados, vírgula. Os formandos e os professores organizaram uma festa. É até um pouco melhor do que a ordem inversa. Porque a ordem inversa, a pessoa começa já com o verbo, né? Perceber? Organizar uma festa. Só que dependendo, aqui é uma frase curta, simples, mas dependendo é uma frase muito longa. É um outro contexto. Organizar uma festa, os formandos e os professores empenhados. Então, anotem aí, eu preciso estudar a ordem do sujeito na oração. Anotem isso e estudem. Por meio do Google, da gramática, ordem do sujeito. Sujeito, predicado, entendeu? Sujeito, verbo, predicado. Vocês estudem a ordem correta e façam exercícios acerca disso. Bom, falando aí sobre a pergunta do Roberto, ele fala sobre a questão da fundamentação por meio de dados. É isso, Roberto? Você poderia falar no áudio, por gentileza? É isso mesmo, é referenciar, né, através de dados e da sustentação. É como se fosse uma monografia mesmo, né? Roberto, a redação dissertativa argumentativa, você tem que defender uma tese, né, a partir, né, daquele seu posicionamento impessoal, só que você precisa trazer fundamentos. Então, por exemplo, nós estávamos escrevendo sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Cara, tipo assim, você pode analisar um dado. Isso. Você pode analisar um dado para fundamentar. Por exemplo, você pode falar assim na sua tese, que há poucas pessoas ainda, né, com deficiência atuando no mercado de trabalho. Isso é a sua fala, Roberto, a sua tese. Eu, como corretora, ok, há poucas pessoas, mas no momento que você traz um dado do IBGE que você sabe, né, por exemplo, 22% de pessoas no Brasil com deficiência estão atuando no mercado profissional conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e não sei o que lá, estatística. Ali, você traz credibilidade para a sua fala, entende? Por exemplo, eu vou usar o Cortella aqui, sabe o professor Cortella? Sérgio Cortella? Vocês já perceberam? Eu estava analisando a forma que o Cortella fala. Isso eu, né, gente? Um dia eu posso chegar lá. Ele usa um recurso que o Ângelo tem trabalhado muito. Você percebe que o Ângelo fala alguma coisa, traz um exemplo? Ele traz um repertório, só para fundamentar a fala dele. Aí você fala assim, nossa, não tinha pensado nisso, não, que legal. Aí o Ângelo traz um autor. Ele prepara tudo aquilo, gente. Ele vai estudar a aula dele, aí ele vai pegando. Darcy Ribeiro fala isso. Conceição Evaristo defende isso aqui. Aí na fala dele já memorizou, isso vira normal para o Ângelo. É tão normal que ele me liga e começa a falar, Ângelo, vamos conversar normal? Entendeu? A gente discutiu da Avenida Paulista. Depois ele, né, ele é discreto, não gosta de comentar essas coisas, mas, cara, ele queria conversar comigo fazendo fundamentação. Aí a gente já começou a discutir. O casalzinho, lá, só nós dois, lá em São Paulo, Avenida Paulista, pessoal, Ângelo, hoje é domingo. Eu não tô aqui de ficar conversando assim, não. Eu quero conversar, sei lá, fofoca, qualquer outra coisa. Só que hoje não é igual meus outros amigos, que tem um linguajar mais zoeira, que vê alguém zoa na rua, não, que vai tocar campanha saindo correndo. Ele é formal. Só que ele entendeu que o papo dele estava muito insuportável na Avenida Paulista, pleno domingo. Gente, não tô aqui de conversar assunto formal, não. Mas voltando então para o texto, voltando para o Cortella. Cara, a pessoa fundamenta. Já percebeu? Você conhece o Sérgio Cortella, ou Roberto? Sim. Cara, o cara começa a falar lá um negócio lá, qual é a sua obra? O que ele quer dizer? Qual é a sua obra? Ele fala assim, qual é o seu propósito em sua vida? Aí ele pega Clarice Lispector, aí ele pega assim, não, porque conforme, eu não tenho um dia desse aqui, eu falei assim, não, velho, eu quero pegar o Cortella, inteligente.
Ou o cara tá falando lá na palestra dele, ele vai trazendo vários elementos para fundamentar. Eu fui assistir a palestra dele, foi notando. Aí ele colocou assim. Aí ele estava contando um negócio lá, olha que interessante, ele estava contando um caso lá na palestra dele. Aí eu parei o vídeo e falei assim, não, vou ter que anotar, né? Aí ele falou assim, não, que conforme Francis Bacon. Gente, quem foi esse? Ele, naquela fala dele, né? Um filósofo do Reino Unido. Olha, ele fez o quê? O Roberto, uma contextualização. Para quem? Para o ouvinte. Mas se fosse um texto, ele tinha feito a mesma coisa. Aí ele colocou assim, Francis Bacon, um dos filósofos do Reino Unido, acreditava que saber é poder. Só isso, gente. Ele usou uma frase do cara, saber é poder. Só que ele trouxe o cara e contou que ele era do Reino Unido. Aí eu parei, nossa, eu sempre falei essa frase, mas eu nem sabia que ele falava. Aí eu fui, não, deixa eu anotar isso aqui, porque o que ela falou. Ele fundamentou a fala dele, oralmente e também nas suas escritas, né? No seu dia a dia, um exemplo simples, sabe o que é? Quando eu queria arrumar um emprego, quando você vai na empresa levar o currículo, você chega para a secretária e fala assim, bom dia, tudo bem? Eu queria deixar meu currículo. O que eu posso deixar? Como é que funciona? Não pode deixar comigo mesmo. Eu procurava saber o nome do responsável, ou às vezes eu nem sabia o nome do responsável. Eu chegava, bom dia, tudo bem? Eu posso falar com o seu gerente? Ela perguntava quem é Juliana Araújo. Nisso já dava um poder. Opa, não sei quem que é, Juliana Araújo. Eu sempre falava o meu sobrenome. Ela não me conhece, então eu consegui entregar o currículo na mão de um responsável, por exemplo. Ô, Juliana. Já chegava cheia de segurança, né, Juliana? Já dominando já o espaço. É o sobrenome que fazia a diferença ali. Ô, Juliana, exatamente. E posicionamento. Gente, adorei. Essa é a verdade. Sabe por que eu pensei assim? A recepcionista pega aqui, vai tomar meu emprego, joguei fora o currículo. Gente, o posicionamento. A forma é questão de postura também, né, Lola? Posicionamento e a postura, né? E aí, olha que interessante. Gente, um exemplo simples de um currículo, ela conseguiu entrar com ousadia. Eu passei por isso recentemente, eu contei para vocês. Eu precisei ir lá na Secretaria de Educação conversar com a chefona, porque eu queria transferência e estava no estágio probatório. Quando eu chego nesse médico, o que o cara fez? O segurança. Para qual setor você quer ir? Tem que digitar, tem que anotar aqui e mostrar seu RG. Aí eu fui, aí eu já sabia o nome da chefona, né? Aí eu falei assim, olha, eu preciso falar com fulana do Recursos Humanos. Eu agendei com ela. Mentira, não tinha agendado. Ele não perguntou, ele liberou a entrada. Eu fui, não agendei, e quando eu cheguei lá, ela foi obrigada a me atender. Né? Então, a sua postura de escrita, a sua postura de fala. Gente, quando você vai para um concurso público, igual eu fui da UFMG, eu não estudei direito, não tive tempo. Falar a verdade, eu estava na fim de zoar lá em Córdoba, estava querendo curtir mesmo, não queria estudar nada, nem as aulas direito estava estudando, ao ponto que eu praticamente peguei recuperação, tive que estudar no Brasil com uma professora da Argentina, para ela me passar o certificado, né, para a escola me passar o certificado, e eu estava chegando atrasada, estava curtindo, porque eu estava deslumbrada com o que eu estava vivendo lá. Só que quando eu cheguei na UFMG, eu cheguei com aquela postura assim, não, eu tenho conhecimento, nem que seja de vida. Não, eu vou chegar com... Eu cheguei com postura. Eu lembro que o meu amigo da Letras, o Fábio, o Roberto conhece o Fábio. O Fábio é todo estressadão, cara. Nossa, peguei carona com ele, Roberto. Não, cara, todo estressado, assim, xingando o trânsito. Eu falei, seu Fábio, calma, senhor, relaxa. Vou na paz e tal. Aí ele, Loló, não invita não e tal. E tipo, a gente é amigo, né? Os amigos assistindo. E eu falei, cara, não, chatíssimo. Na volta eu nem quis pegar carona com ele, mas enfim, peguei que eu não tinha alternativa, né? Era melhor pegar carona que pegar ônibus indo para Santa Luzia. Aí, gente, sei que eu cheguei lá na prova, sentei e falei assim, cara, eu vou fazer o meu melhor. Qual que é o meu melhor? Fazer uma boa leitura. Gente, eu cheguei lá e falei assim, eu não estudei direito, mas eu vou fazer uma boa leitura. Eu li umas 3 vezes o enunciado. Cara, na hora que eu vi meu resultado, que eu fiquei em segundo lugar na cota, eu tô orando agora para ser nomeada, gente. Porque, assim, era para eu nem conseguir essa nota. Aí eu vi minha colega que já tinha formado doutorado, tinha defendido, estava estudando pra caramba, ela não ficou aprovada. Mas isso é por quê? Porque eu sou mais inteligente que ela? Não, não é, gente. Ela é mais inteligente que eu, muito mais. É porque eu estava tranquila. E outro, o Fábio também não passou, porque estava agitado. Cuidado, às vezes você vai fazer uma prova, você está assim, ansioso, ou se cobrando, ou estressando com o trânsito, ou querendo caçar briga com alguém que você nem conhece. Gente, vai na paz, chega antes.
e chega com postura. É igual aqui, você fala assim, não, mas caiu um texto lá, como que eu argumento? Gente, usa a Constituição defende tudo. Tá mentindo, gente? Gente, você tem que ser esperto. Entendeu, Roberto? Roberto, a Constituição defende quase tudo. A Constituição, ela é a nossa carta magna, não é? Cara, fundamento usando... Ah, Lorena, não tem dado. Fundamento usando a Constituição. Ah, não, mas eu vi no jornal recentemente que o Brasil está com baixo rendimento, mas eu não sei a porcentagem. Ah, eu vou colocar aqui os estudantes, conforme pesquisas, conforme estudos apresentados até mesmo em jornais famosos, os estudantes de escola pública não estão tendo bom rendimento no PISA, né, que é aquele exame internacional. É isso mesmo, gente? Vocês concordam? Gente, fundamenta. Só para o pessoal falar assim, nossa, realmente, né, ele falou isso, que realmente os alunos precisam de um suporte melhor, e trouxe uma pesquisa, trouxe um dado, até mesmo do jornal. Fechou aí, gente? Isso aí? Então é isso, um repertório. E para ter esse repertório, tem que estar lendo e estudando, e vendo filmes também, enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar pontualmente hoje? Eu ganhei um troféu? Bom, A conversa que nós queremos ter que continuar, falar, a gente só falar de uma coisa, PBH. Isso, isso que eu vou fazer agora. Eu vou encerrar aqui a chamada agora, até para não ficar longa e tudo mais. Né? Agradeço a todos que ficaram até aqui, né? Estudaram. Vou encerrar a chamada aqui, a chamada não, a gravação.